Vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1, diz a Bíblia: Depois disso, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir para que me preste um culto no deserto. Mas o faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Por isso pedimos: deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto adentro, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos alcançará com peste ou com espada. O rei do Egito lhe respondeu de novo: Moisés e Arão, por que fazeis o povo parar de trabalhar? Voltai às vossas tarefas. Disse ainda o faraó: O vosso povo já é numeroso e ainda fazeis abandonar suas tarefas. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu oro nessa manhã. Quero pedir mais uma vez que o Senhor venha estendendo tua mão para nós e para o nosso ser. Senhor Deus, não temos capacidades. Tudo quanto nós temos agora feito, meio de semana, todas as terças e quintas, nós só viemos terminar isso a cada domingo. E nós pedimos mais uma vez: esteja conosco, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos em semanas em que queremos uma coisa a mais de Deus. Aleluia, meus irmãos. Nós estamos em semanas em que queremos algo a mais de Deus. E há uma coisa que eu realmente preciso fazer consigo ainda nessa manhã, nesta grande caminhada ao qual nós estamos. Eu quero poder convidar a todos aqueles que estão realmente sedentos. O que eu vou falar hoje é uma forma de impulsionar, é uma forma de reativar novamente aquela chama, aquele desejo, a qual nas terças-feiras e quintas-feiras nós temos estado a colocá-lo aceso à medida em que nós vamos orando. Eu acredito que não podemos, como falamos ainda nos dias que passaram-se, acreditar que Deus, Ele se manifestará sem que nós o busquemos. A busca faz parte de nós conhecermos a Deus. A Bíblia fala que Deus intima todos os povos da terra para que o busquem, para que o procurem. Esses vão lhe achar. Vão lhe achar porque Jesus permitiu com que uma porta aberta fosse colocada em nossa frente. Uma porta aberta estivesse em nossa frente para que nós pudéssemos o encontrar. E hoje eu quero falar sobre uma prática antiga que possivelmente pode estar a ser deixada e até nunca observada por muitos nós estamos aqui. Eu quero falar hoje sobre o culto a Jeová. Amém, meus irmãos? Eu quero falar sobre o culto a Javé. Escute-me bem o que eu vou falar consigo agora. Há duas realidades que hoje em dia norteiam a vida das pessoas. Uma realidade tem a ver com reuniões. Na terra, inclusive dentro das igrejas, tem havido uma coisa que nós chamamos de reuniões. Consiste em pessoas, homens se encontram, debatem ideias, discutem ideias, até abrem algumas escrituras, eles começam a falar. E eles não, em alguns centros que têm reuniões, não se espera nenhum mover divino. Eles simplesmente estão lá, homens, reúnem-se para terem seus próprios afazeres, suas tarefas diárias como homens. Mas a outra coisa que existe chama-se culto. Culto é quando pessoas aproximam-se a Deus em adoração.
acompanhada com práticas, com o objetivo de alegrar ao Criador ou chamar a sua atenção para a sua vida. Amém, meus amados irmãos? O que acontece é que dentre as duas coisas que eu falei agora, a coisa que alegra bastante a Deus são cultos. Culto é o que mais alegra ao Criador, em vez de reuniões. Cultos são o que mais alegram ao Senhor, nosso Deus. Eu vejo muita dificuldade em segurar o telefone, mas culto é o que realmente agrada bastante a Deus. E se você for a prestar atenção, Deus, de tanto que Ele alegra-se com os cultos, fez com que algo pudesse acontecer. Ele entra no Egito, Ele simplesmente convoca um povo que estava lá dentro, e Ele fala sobre saírem para lhe prestarem culto. De tanto que Deus se alegra com o culto, escutem esse relato que eu vou ler para vocês agora. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo. Eu me alegrarei nele e serei glorificado, diz o Senhor. Eu estou no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 8. Deus alegra-se tanto com cultos, de maneira que nós conseguimos perceber que Ele entra no Egito e a única coisa que Ele quer, uma das coisas grandiosas que Ele quer, Ele diz: deixem o meu povo sair, deixem o meu povo ir para que me preste um culto no deserto. Foi apenas o que Ele falou para o faraó. Ele falou para o faraó que Ele queria um culto. Mas, meus amados irmãos, eu preciso com que vocês me entendam numa coisa. Não é o fato de que Deus pede um culto a um povo que Ele vive mendigando o culto. Não é o fato de que Deus pede com que um povo, Ele liberta um povo para que ele preste culto, Ele vai vivendo mendigando o culto daquele povo. Não, isso não vai acontecer. O que a Bíblia fala é que apareceu inclusive um homem, num dos profetas, num dos livros, diz a Bíblia o seguinte: a quem? Foi a mim que vocês prestaram um culto no deserto durante 40 anos. Deus, nos dias de Amós, capítulo 5, versículo 25, Deus pergunta: foi a mim que vocês prestaram um culto no deserto? Foi a mim que vocês prestaram um culto no deserto? Escute bem uma coisa que eu vou te dizer agora. Israel tinha constantemente reuniões. Mas agora, no livro de Amós, capítulo 5, versículo 25, o profeta, falando por oráculo do Senhor, está a perguntar: a quem vocês prestaram um culto durante 40 anos no deserto? O que aconteceu é que houveram reuniões. As pessoas fizeram reuniões, homens reuniram-se em tendas durante 40 anos. Mas Deus está a perguntar agora: foi a mim que vocês prestaram um culto durante 40 anos no deserto? É partindo desse ponto que eu afirmo uma coisa: há muita gente que não presta culto a Deus. O que tem havido são simples reuniões que estão a haver. O que está a ver atualmente é que as pessoas têm optado, sem que se apercebam, elas têm mais reuniões do que culto a Deus. Você agora vai me perguntar: mas irmão Jacinto, o que então é culto? Deixa-me te dizer. Vulgarmente, nós quando falamos, estamos aí para a igreja, dizemos assim: eu estou a ir participar de culto. Eu estou a ir assistir culto. Sendo que, na verdade, nós não participamos do culto. Nós oferecemos culto a Deus. Pelo menos é o que deveria acontecer: o homem oferecer culto a Deus. Olhem o que está escrito numa das passagens, para vocês poderem compreender melhor o que eu estou a falar para vocês agora. Peguem isso que eu vos disse agora. O homem, ele não participa do culto, mas o que acontece é que ele oferece culto a Deus. Escutem só o que eu vou ler para vocês. Diz a Bíblia o seguinte: temerás o Senhor teu Deus, e a Ele prestarás o teu culto. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Temerás ao Senhor teu Deus e a Ele prestarás o teu culto. Quero dizer uma coisa, que agora que eu estou aqui, não estou a vir assistir nenhum culto, não estou a vir participar de nenhum culto. O que está a acontecer é que eu estou aqui para oferecer culto, um culto a Deus. Mesmo que você entre na tradução no significado desse nome culto, você não vê como se fosse uma coisa que se participa. Não participa-se de culto. Oferece-se culto a Deus.
O culto tem a ver com você preparar algo. E quando você prepara algo, você chama o Senhor Deus. Deus, venha receber o que eu preparei para o Senhor. O culto é preparado. Homens preparam o culto. Eu preparo o culto. Você como povo prepara culto. E nós depois chamamos o Senhor. Senhor, venha receber o que nós preparamos para o Senhor. Ter a possibilidade, Deus pode rejeitar o teu culto ou pode se agradar do teu culto. Pegue um exemplo que a Bíblia fala sobre Caim. Ele apresentou um sacrifício, era a forma de culto naqueles dias. A Bíblia diz que Deus não recebeu o culto que ele apresentou, apenas rejeitou. Eu estou a falar agora sobre um dos grandes problemas de que hoje em dia a gente entra na igreja e sai da mesma maneira. Eles não entendem o que está a acontecer. Deus não se dá muito com os tipos de reuniões que os homens fazem entre eles, mas que os homens não o cultuam. Deus não tem parte nisso. Deus não tem parte em lugares em que as pessoas reúnem-se e só somente debatem ideias humanas, mas não tem nem sequer uma pessoa que está a oferecer culto ao Criador. Como eu disse, os cultos são apresentados a Deus. Mas agora eu preciso vos dizer uma coisa. Preciso vos dizer algo. Só por causa da despreocupação que muitos têm hoje, quando vêm na igreja, se serão ou não aprovados, já dá para perceber uma coisa. A maioria das pessoas estão apenas em uma reunião nessa manhã e não estão a prestar culto nenhum a Deus. Há pessoas que entram na igreja e não preocupam-se se ele vai ser aprovado, o que ele está para oferecer a Deus ou não. Acredita em mim, meu amado irmão. É por isso que o próprio Amós, o profeta Amós, ele falava com o povo: prepare-te para ir te encontrar com o teu Senhor. É preciso preparo para ir cultuar a Deus, para oferecer culto a Deus. Você simplesmente não sai da tua casa e vem aqui na igreja e diz o seguinte: já está. E você sairá da mesma maneira, porque não ofereceu nenhum culto ao Criador que fez com que ele pudesse se manifestar. Não há nenhum culto. Amós está a dizer agora: prepara-te para ir encontrar-te com o teu Senhor. Eu estou a falar agora sobre o culto a Javé, porque eu tenho a certeza que há muitos, meus amados irmãos, que estão a levar os nossos encontros aqui como se fossem simples reuniões humanas. Só para vocês compreenderem melhor, abra o livro de Eclesiastes que eu pedi que você abrisse. Ouça comigo o que o sábio diz. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. Diz a Bíblia o seguinte: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus. Amém, meus irmãos? Guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor. Guarda o teu pé. Está a dizer uma coisa: todo homem que está a vir à igreja, o sábio está a dizer: guarda o teu pé. Em outras palavras, o que significa guardar o pé? Seja reverente, seja cuidadoso, tenha temor quando estiver a ir em casa do Senhor, teu Deus. Tenha temor. Significa que se eu estou a ir para a igreja, quero oferecer um culto a Deus, tem que saber de uma coisa: estou a ir na casa de um Deus que não se move pela aparência física. Ele não se move por nada que você faça fisicamente. Você está a ir numa casa de um Deus em que a Bíblia diz o seguinte: ele sonda o coração e a mente dos homens. Jeremias 17:10. O Senhor Deus, ele sonda, ele examina a mente, ele examina o coração. Significa uma coisa: se eu estou a me levantar numa manhã de domingo, estou a ir à igreja, numa noite de terça, numa noite de quinta-feira, eu não estou a ir lá possivelmente para assistir um culto, eu estou a ir lá para poder participar, ou seja, oferecer um culto a Deus. Eu quero oferecer um culto a Deus. O culto a Deus exige temor. O culto a Deus exige reverência e compromisso.
Desde a hora que você chega na igreja, você dorme na igreja. Se você realmente está mexendo o telefone dentro da igreja, ria à toa, brinca com o bebê durante o culto, esse é o culto que você oferece a Deus. Deus está a receber isso de ti no momento que você vem à igreja. Ele realmente diz o seguinte: é o que você vem me apresentar hoje, é o que você preparou para mim. Você preparou para mim um momento de dormir. Você me preparou, me encher o telefone, rir à toa, brincar com crianças dentro da igreja. Esse é o culto que você me apresenta. Esse é o culto que a maior parte das pessoas apresentam a Deus cada manhã de domingo. A razão pela qual saímos da mesma maneira, não há nada que estamos a vir a oferecer a Deus de forma diferente. Não tem nada. É preciso preparo quando alguém vai à presença de Deus. Para não pensarem que eu estou a inventar o que eu vou dizer aqui agora. Diz a Bíblia: não vá na presença de Deus de mãos vazias. Deuteronômio 16:16. Não irão na presença do Senhor Deus com as mãos vazias. Eu digo mais: não irão na presença do Senhor de mãos vazias, e nem com a mente vazia, e nem com o coração vazio. Não vão na presença de Deus sem nada para oferecer. Eu preciso vos dizer algo. Uma das coisas mais difíceis que hoje em dia nós vemos no mundo é dar, oferecer. As pessoas hoje em dia têm muita dificuldade em dar. Humanamente, de homem para homem, é difícil dar. Nós sabemos o quão é difícil dar algo, qualquer que seja a coisa. Só dar uma coisa para um outro homem é difícil. E eu agora estou a falar sobre nós não trazermos nada a oferecer a Deus nos tais cultos que nós estamos a vir prestar. Nos tais cultos que nós estamos a vir. Está no livro da lei do Senhor isso. Não venha, não vá à presença do Senhor teu Deus de mãos vazias. Eu digo mais: não vá com a tua mente vazia. Não vai com o teu coração vazio. Não vai como se alguém que apenas acordou e levantou-se e foi para lá. Foi como se chegasse e dizer: eu vim participar do culto, eu vim assistir um culto. Que culto você vem assistir? Que culto você vem assistir? Olha, observa ao seu redor. O que você está a perceber? Você não vê nenhum Deus aqui agora fisicamente. O que nós estamos a perceber é que estamos a ver homens, irmãos ao nosso lado. E esse Deus que manifesta-se de forma poderosa, realmente ele começa a trabalhar quando você tira algo de si. Você oferece-o. Não, vamos lá fazer uma questão mais franca. O que você trouxe hoje para Deus? Nessa manhã, o que você preparou para oferecer a Deus? Sabe por que eu uso a palavra preparo? Que Amós falou: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Preparo exige antecipação. Preparo exige cuidado, exige tempo. Sabe, nesta manhã, nós estamos aqui realmente acreditando com que vamos orar e vamos chamar alguma coisa que vem de Deus. Mas uma questão mais franca poderia ser essa: o que você trouxe nessa manhã para Deus? Qual é a coisa que você preparou para oferecer ao Criador? Nós lemos agora, e eu estou a falar nessa manhã, oferecemos culto a Deus. Uma canção você preparou? O que você preparou? O que você traz aí consigo mesmo, nesse exato momento? Há uma coisa que eu posso vos dizer que alguns de nós preparamos. De certo que o que você está a fazer até neste momento é o que você preparou para Deus. Um culto a qual você chegou atrasado. Um culto atrapalhado. Alguns esqueceram a Bíblia. Alguns nem levaram a Bíblia, nem estão preocupados, inclusive, a acompanhar agora o que nós estamos a falar. Alguns trouxeram dormir, sono na igreja. Alguns trouxeram isso para o Senhor Deus. É um culto muito perturbado e conturbado. E, meus amados irmãos, meio que o Criador está bem atento a nós. Diz: por que eu tenho que ir para lá? O que eu serei oferecido por aqueles homens? Alguns, até neste momento, não têm nada, nem sono, não trazem absolutamente nada. Tudo atrapalhado no teu culto nesta manhã. Você não percebe que está atrapalhado nessa manhã? Você não percebe que está olhando toda hora para os lados, está começando a se distrair com tudo e menos nada? Esse é o teu culto ao Criador nessa manhã.
Você está a oferecer isso tudo ao Criador hoje. E por favor, depois do culto, não venha até mim. Me diz o seguinte, é que a minha vida não está a mudar. É que eu não estou a ver Deus a manifestar sobre a minha própria vida. Acha que o Senhor Deus, Ele move-se. Vem aos homens que não querem fazer absolutamente nada, que não lhe querem prestar nenhuma adoração, nenhum culto, nenhuma palavra, nada que queiram oferecer ao Criador. Será que não tem nada? O que o Senhor está a receber do teu culto nessa manhã? Você acha que o que você está a fazer hoje é capaz de chamar a atenção de Deus para vir te responder, para vir te ajudar? Você tem a certeza disso? Ontem à noite, sábado, o que você falou em oração a Deus e diz que o Senhor preparei isso para o Senhor amanhã, que é domingo? Alguns de vocês talvez poderiam pedir, Deus poderia, quem sabe começariam a pedir uma coisa, a oferecer uma coisa a Deus, a vossa assiduidade. Eu não estou batendo nas vossas dificuldades quando eu prego essa mensagem. Eu estou falando sobre o culto a Deus. Amém? Eu não estou batendo, eu não estou preocupado com isso. Já vos falei várias vezes sobre isso. Eu não estou mais preocupado. Venham ou não à igreja. Só que eu estou a dizer que se nós temos que mudar a partir de hoje a definição e o paradigma do culto. Vamos mudar isso agora. Realmente, eu preciso parar com que vocês digam da vossa própria boca, eu vou participar do culto. Tirem isso das vossas bocas. Não participamos de nenhum culto. Sabem? Eu realmente acredito que o Senhor Deus só espera algo que os homens façam, digam, determinem e decidam fazer. Há um escritor que disse o seguinte: eu vim com disposição do meu coração na presença de Deus. Trouxe minhas lágrimas, mãos limpas e com marcas da obediência ao meu Senhor no meu corpo. Ele fala que isso é a oferta, é o culto que ele veio, que ele apresentava a Deus quando ia toda manhã na igreja. Ele falava sobre um coração disposto. Ele falava com uma disposição do coração. Ele falava sobre lágrimas. Eu quero, Senhor, vir hoje, quero te apresentar minhas lágrimas, meu sacrifício, minha sinceridade. Quero te depositar nessa manhã. Trago minhas mãos limpas e trago no meu corpo marcas da minha obediência. Quando você ofereceu um culto a Deus em toda a tua vida, dentro da igreja, um dia que você preparou uma coisa para Deus e você ofereceu essa coisa? Um só dia. Amém? Estou sozinho, meus irmãos? Estou sozinho? Por favor, não me deixem só. Quando é que você já preparou uma coisa para Deus? Um culto. Eu gosto de dizer, um culto. A canção diz: ao Rei dos Reis consagre tudo o que sou. De gratos louvores eu entrego todo o meu ser. Sacrifícios de louvor ofereço ao meu Deus. É o meu culto ao Criador. É a razão pela qual quem vem na igreja está a oferecer o culto a Deus. Acredite em mim, meus amados irmãos. Ele não está preocupado se vai sair toda hora. Ele não está preocupado quem acabou de chegar na igreja. Não está preocupado a qual é a hora que estamos a orar bastante. Ela sabe que vem para a igreja, vem oferecer uma coisa a Deus. E por vezes requer muito tempo para você apresentar tudo que você preparou para o teu Deus. Você não vê o tempo a passar. Você não vê que está a demorar. Você está no momento de oferecer culto ao teu Criador. Ninguém te entende, ninguém, mesmo que anda do teu lado, está realmente tão perturbado em entender como é que você está a conseguir cantar canções, não atrapalhando, meus amados irmãos, por favor, não atrapalhando. Como é que você consegue orar? Como é que você conseguiu chegar a tempo, sentou, está a ler Bíblia antes do culto começar? Você vai perguntar, poxa, como é que isso é possível? O que está a acontecer? Meu culto a Deus, eu estou a oferecer culto a Deus. Disposição do meu coração, disposição do meu íntimo, eu ofereço. Eu sinto que vocês dizem sempre a Deus que eu te amo, mas eu não sei que amor é esse, meu amado irmão, que você ama de palavras. Não há nada que você prepara de especial. Uma semana para Deus, um domingo especial, teu domingo especial, domingo para o teu Deus que você diz que ama. Não existe esse domingo, nunca existiu esse domingo. Uma semana de consagração ao meu Deus. Quando que isso já aconteceu?
Quando é que você já fez isso? De facto, eu vou louvar ao meu Deus a cada madrugada. Eu tenho culto a oferecer ao meu Deus em cada dia. Não aproxime-se de mãos vazias. Nos tempos de Moisés falava-se sim de ouro, meu amado irmão. Falava-se de prata. O que vocês dizem agora não é necessário trazer na igreja. Eu também afirmo a mesma coisa. Não é mais necessário, não é verdade? Não é mais necessário. Mas nos tempos deles traziam ouro, traziam gado, traziam frutas que estavam lá. Era um dia especial para Deus, era um dia de celebração ao Criador. Lembram quando Noé apresentou aquele sacrifício, quando ele saiu da arca? A Bíblia diz que ele pegou todo o animal puro. Você pensa comigo nisso agora? Todo o animal puro. Diz a Bíblia categoricamente dessa maneira: todo o animal puro. Atenção, nos animais que estavam na arca eram apenas pares de dois. Se ele pegou todo o animal puro, quer dizer que ele sacrificou um tipo de peste, de raça de animal, e entregou, porque ele não esperou serem, vamos dizer, multiplicarem-se, era pares, dois. Ele pegou todos os animais puros e apresentou a Deus um culto, um sacrifício. O que diz a Bíblia? O Senhor do céu sentiu o aroma e no seu coração alegrou-se. E diz uma palavra: eu nunca mais vou destruir o homem de como destruir agora. Deus se alegrou com algo que um homem ofereceu. Você está sempre a pedir a Deus muita coisa, não é verdade? Quando você já ofereceu um culto a Deus, uma coisa especial para Deus? A Bíblia diz: guarda o teu pé quando fores à casa do Senhor teu Deus. Vocês sabem qual é a retribuição de quem oferece culto a Deus? Era suposto com que a aprovação do culto que você oferece em cada manhã de domingo fosse óleo de alegria sobre a tua cabeça. Fosse óleo de alegria na tua cabeça. Deus aprovou o teu culto. Era suposto com que fosse voltar justificado para a tua casa. Esta seria uma das grandes demonstrações de que Deus, não só a tua cura e libertação, sem você pedir cura, sem você pedir libertação, se você viesse apresentar teu culto a Deus, essa possivelmente seria o sinal de que Deus aprovou o que você ofereceu. Deus diz: eu recebi o teu culto, meu filho, minha filha, eu recebi. Isso acontece quando Deus está feliz. Eu quero caminhar convosco para um assunto, para um exemplo muito vivo do que aconteceu muitos anos atrás. Eu me desculpem, a nova geração falha porque ela acredita que as coisas do passado não podem ser feitas atualmente. A nova geração falha porque ela acredita que ela sabe bastante sobre intimidade, sobre obediência a Deus. Mas a evidência é que não andam, estão cheios de palavras, mas não têm poder em sua vida. Simplesmente você ignora coisas que dão poder à vida de todo homem e mulher. O que eu estou falando agora, oferecer culto a Deus. A Bíblia fala sobre um dia em que o Senhor Deus se alegrou de uma maneira que falou palavras que serviram para gerações e gerações. Palavras essas que vocês conhecem. Palavras em que o Senhor Deus, de tão alegre que ele ficou, ele disse palavras extraordinárias. Uma coisa que muitos de nós estamos a pedir com que aconteça hoje, mas não está a acontecer pelo simples fato de que nós só falamos bastante. Mas não sabemos oferecer nada a Deus. Não estou falando nada do teu físico. Se isso englobar isso é contigo, mas eu não estou a falar disso. Eu estou a falar de você oferecer culto a Deus. Nós falamos bastante sobre batismo, falamos tanto sobre Deus manifestar, trazer fogo sobre mim. Mas Deus não viu nada de diferente sobre a tua vida a cada domingo. O que você fez nesse domingo é o que você fez no domingo passado. Você só acordou e veio. Você não fez nada de diferente. Essa semana vai começar como começou a outra passada. Você não faz nada de diferente. Mas agora, observe uma coisa que aconteceu um dia na terra. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Agora vocês entendem que quando eu falei que o culto nós oferecemos para Deus e depois o chamamos para ele vir poder tomar, o que a Bíblia diz que aconteceu aqui? Um homem chamado Salomão, o que ele fez? Ofereceu 22 mil bois. Ele ofereceu 120 mil ovelhas em sacrifício.
Não só, esse homem reuniu todos os cantores que haviam no reino. Foi rebuscar, inclusive, o antigo amigo do seu pai, Asaf. Foi buscar o antigo amigo do pai já velho na altura, para que ele guiasse o louvor naquele dia. E não só, Salomão apresentou uma oração bastante forte, que vocês devem ler essa oração no capítulo 6 de 2 Crônicas, onde ler a oração forte que aquele homem começou a fazer. Espero que você não comece a ler essa oração aqui agora, não é? Mas a Bíblia diz que quando esse homem apresentou tudo isso, aconteceu uma coisa: Deus ouviu o convite. Deus ouviu o convite. Senhor, temos aqui sacrifícios preparados, temos cantores, temos orações que nós preparamos, o rei, todos estão aqui, um templo especial, ouro em tudo quanto é canto. A Bíblia diz que o Senhor Deus, quando o Salomão terminou de orar, fogo desceu e consumiu o holocausto. O que significa consumir o holocausto? O Senhor recebeu o culto, recebeu o sacrifício. E não só, ele os retribuiu com uma coisa extraordinária: a glória de Deus desceu. Deus foi chamado, Deus foi convidado. Não eram palavras de que venham, não eram palavras, tinha que ser disposição do coração. Realmente vocês não pensam que o culto começa às 7? Eu não estou batendo em vocês. Seria um sonho. E quem sabe Deus no céu acharia que alguma coisa é estranha. Sendo que eu até saí daqui hoje do culto, daqui dentro do templo novamente, eram 6h56. E ninguém havia chegado, eram poucas pessoas, havia chegado apenas um jovem. E alguns até evangelistas não haviam chegado. Isso é para vocês também. Imaginem que numa manhã, 6 em ponto, estão todos aqui dentro. Olhem que tem pessoas dormindo agora o que eu estou falando. 6 pontos estivesse aqui dentro. Alguns geralmente temem aquelas longas horas de oração que nós fazemos no início. Muito bem, você tem razão, não tem nada a oferecer a teu Deus. Gente, os tempos de glória foram conhecidos em tempos de sacrifícios e de grandes ofertas. Isso que nós estamos a fazer hoje é apenas brincar. Deus não vai manifestar-se. A Bíblia diz que esse homem ofereceu um culto extraordinário. Quem havia feito um templo de ouro tempos atrás? Ninguém. O primeiro homem foi o jovem Salomão. A glória do Senhor desceu. Tenho uma promessa na Bíblia, a qual o Senhor Deus fez para todos os que vão lhe prestar culto. Há uma promessa gigante, e eu quero que você realmente pense comigo. Eu sei, enquanto eu estou a falar agora, você não está percebendo nem sequer onde é que você fez uma coisa especial para Deus. É o que eu quero que você realmente entenda. Que você até agora está amado com palavras, com boca, mas não há nada em ti que te demonstre que você o ame. Absolutamente nada. Seja franco comigo. Quando você acordou hoje, que oração de frente você fez? Seja franco comigo. Quando você acordou nessa manhã, você acordou 1 hora antes? Orou antes, 1 hora antes? Seja franco comigo. 1 hora antes, de você sair do costume para a igreja, você dedicou um tempo? Diz a Bíblia: cultuareis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades. É o Senhor Deus está a dizer: eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos dias da tua vida. Enviarei o meu terror adiante de ti, à frente de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrardes, e farei com que todos os teus inimigos te deem as costas em fuga. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Promessa do Senhor: me cultuareis, eu abençoarei o vosso pão e a vossa comida. Não haverá mulher que não dá filho no vosso meio. E nós falamos que Deus não muda. Não haverá mulher estéril no vosso meio que não dá filho. Tirarei do vosso meio
enfermidades, doenças. Se hoje eu pudesse fazer algo para Deus que o agrade, eu não sei se dá tempo ainda dessa manhã você fazer uma coisa a Deus, um culto. Você ainda pode oferecer um culto a Deus ainda nesse dia? O que você pode conseguir agora? Nós vamos correr para aquelas palavras. Eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, a não ser o meu coração. Você sabe que o teu coração não pertence a Ele. O que é oferecer o coração? Não é com palavras. Oferecer o coração a Deus é você dedicá-lo a Ele. Dedicar o teu coração a Deus. Sabe de uma coisa? O culto é uma prática ligada ao primeiro mandamento, a qual fala sobre amar ao Senhor acima de tudo. E somente a Ele cultuá-lo, prestar-lhe louvores, graças. Eu quero dizer uma coisa muito triste, eu quero avançar. Há pessoas que desde entraram na igreja, desde que eles conhecem a Deus, não tiveram nem sequer um dia que prepararam um culto a Deus. Amém? Isso não pode ser uma missa. E não pode ser uma reunião. Isso não pode ser uma missa. Uma coisa que o culto faz, ele esvazia o homem e faz ele ser tão entregue ao Criador, porque ele prepara com todo o coração dele aquela canção, aquele tempo, aquele teu cansaço, aquela tua madrugada, aquela tua vinda à igreja, aquela tua concentração que ninguém tem. Ninguém recebe de ti essa concentração. Mesmo teu marido, tua esposa, não recebem de ti essa concentração. Um amor, uma dedicação. Mesmo agora que eu estou aqui a falar, algo que realmente seja forte na tua vida. Como uma ovelha perdida nos braços do pastor, é o que acontece quando um homem se esvazia e quando ele oferece um culto a Deus. O apóstolo Paulo chegou até a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas muitas misericórdias do Senhor, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, que é o vosso culto racional, vossa forma de viver. Ofereça a Deus tua vida, ofereça a Deus teu culto lógico. Ofereça a Deus tudo que você tem. E eu digo uma coisa, não se esqueçam que Jesus de Nazaré um dia sentou perto de um alforje e viu muita gente vindo dando ofertas. Mas ele disse, dentre todos que deram aqui, somente uma pessoa deu. Há muitos que estão aqui nessa manhã, estão simplesmente porque acreditam que estão a fazer um favor ao pastor. Estão a fazer um favor, talvez, à igreja, a Deus. Se não viessem, seriam perguntados por que não veio. Alguns estão aqui nessa noite, nessa manhã, vou até inclusive os evangelistas, talvez estão aqui porque sabem que talvez se forem a ver, não vou os permitir mais servir. Alguns estão aqui hoje, nessa manhã, possivelmente estão a vir, apenas vieram, nem Bíblia, alguns talvez entre nós trouxeram, deixaram em casa. Não admire-se, Jesus um dia olhou para muitos que vinham e disse, somente uma pessoa aqui hoje fez uma coisa importante e séria. Nessa manhã, nós podemos ter estado numa reunião de aprendizado. Nada mal, mas sem poder, sem salvação, sem cura, sem nada. E talvez haja uma única pessoa que diz assim, eu preparei-me de verdade. Culto lógico. Amém? E eu quero terminar lendo uns salmos. Diz a Bíblia, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus e nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas portas
Entrem pelas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Átrio é aqui no pátio da igreja. E as portas são as que você entrou por elas agora. Entre com ações de graça. Como você entrou nessa manhã? Mexendo no telefone. Como você entrou nessa manhã? Correndo porque estava atrapalhado para vir oferecer um culto atrapalhado a Deus. Como você entrou nessa manhã pelas portas? Entrem pelas portas com ações de graças e nos átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam ao seu nome. O que você trouxe para Deus nessa manhã, irmão? Eu quero terminar. O que você trouxe? Mesmo que seja nessa manhã a tua alma quebrantada, traz tua alma quebrantada. Ele vai receber esta alma. Você traz uma alma quebrantada aí consigo agora, para oferecer ao teu Deus. Você traz aí consigo hoje um coração arrependido. Traga. Você traz uma vida que não quer mais vivê-la segundo suas vontades, mas quer viver a Deus, como Paulo disse em Romanos 12, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu culto lógico, meu culto racional, minha maneira de viver, eu posso entregar hoje. O tudo de alguns nós estamos aqui, talvez não é só ter vindo à igreja hoje. Esse não é o teu tudo. E vocês sabem, por mais que seja muito o dinheiro que deram para Jesus, colocaram na oferta naquele dia que Jesus estava ali, Jesus disse o seguinte: não me importa a dimensão, o tamanho da oferta, não foi nada. Para alguns está aqui, não é o teu tudo ainda, você só vir à igreja. Isso aí você faz normalmente. Você consegue fazer. O teu tudo até agora não te custou nada. O que você fala de teu tudo não te custou nada até este momento. É o que você consegue fazer. É o que você diz o seguinte: eu posso dar isso. No dia em que você tiver a dar um culto a Deus, você dará alegre. Você vai se lembrar das minhas palavras nesta manhã. Você dará alegre e você estará tão vazio de si, porque a característica de um culto esvazia o homem. Você não terá nada sobrando em ti. Repito, alguns estão aqui, estão a orar, estão a vir, mas até agora isso pode não ser o teu tudo. Você conhecerá o teu tudo quando chegar a fazer o teu tudo. Vai te custar muito caro. Você não vai ter muito para fazer tua vontade quando o teu tudo for dado para Deus. Até agora, nós damos o que nós conseguimos. Aleluia, meus amados irmãos. Eu quero hoje poder terminar falando sobre algo. Eu quero anexar sobre o culto a Jeová, a Javé, a sensibilidade para fervor, fervorosidade. Não existe uma coisa tão alegre que Deus gosta tanto de receber que é uma oração fervorosa. Deixa-me te dizer, fervorosidade não tem a ver com gesticular teu corpo. Não tem a ver com encher teu corpo ou gritar ou encher com muita agressividade teu corpo, como se fosse muito fervoroso ou muito quente. Isto não é fervorosidade. Fervorosidade é você desejar, ter um desejo sincero no teu íntimo. Uma oração que brota do mais íntimo das suas entranhas. E o teu íntimo é quem geme. O teu íntimo é quem realmente treme, não o teu físico. É o teu íntimo quem treme. O Senhor Deus disse que Ele é adorado e deve ser adorado em espírito e em verdade. Tem que ser num lugar em que você oferecerá de facto tudo. Tudo oferecerá a Deus. Deus prometeu, trouxe uma promessa hoje para nós. Eu li para vocês, Êxodo 23, 25. Ele prometeu tirar enfermidade. Se você der hoje o que trouxe para Deus, não invente agora. Deus está pronto para receber, mas também pode rejeitar. Eu quero terminar dizendo: vocês sabem que tudo que nós apresentamos nem sempre é visto de bom agrado. Um presente comprado na última hora sempre atrapalha a pessoa, e dá para ver que não foi comprado com tempo. O que você fará nessa manhã, eu não sei se vai conseguir fingir isso que eu estou falando nessa manhã. Não sei se terá capacidade para poder fingir e mudar de posições.
Que Deus ajude.